Olá pessoal, eu sou o Rick e faço parte do canal Natividade das Abelhas e hoje eu vou estar passando para vocês algumas informações, itens para confeccionar uma caixa isotérmica, caixa cimento com isopor, é um concreto leve, né? E é utilizado, esse cimento ele vai com isopor, né, ao invés de areia, entre outras coisas, né? E essa caixa é muito boa porque ela, né, ela faz uma imitação, né, de uma parede de concreto onde as abelhas, né, sem ferrão, elas costumam estar fazendo seus ninhos, né? Então ela simula uma parede. E esse ninho, ele tem assim, ele é isotérmico, ou seja, ele mantém a temperatura ideal para as abelhas, tanto no frio quanto no calor. Então eu vou estar usando aqui, a princípio, a primeira regra básica é pegar o isopor, né, fazer reciclagem de isopor. Eu achei isopores na rua e trouxe para casa. Geralmente eles são descartados de forma leviana, né, pelas ruas das cidades, e quando eu vejo essas coisas é como encontrar ouro no lixo, né? Eu consigo transformar, ver ouro no lixo, né? Riqueza no lixo, o luxo no lixo. Então eu uso isso daqui, que é um raspador, né, da época da minha avó, né? Geralmente encontrado em lojas nordestinas, né? Então até que enfim eu encontrei uma utilização para ela. E o isopor, né, que eu encontrei na rua, na lixeira da rua, jogado na pista aí. Então é simples, né? Eu venho aqui e só faço isso aqui. Esse aqui é o procedimento. Eu peguei essa caixa aqui é uma caixa de feira, também encontrado na rua. Boto um saco preto, uma lona preta, um saco preto dentro dela, saco de lixo, e aí eu faço os trabalhos aqui dentro mesmo, né? E é assim, muito simples. Eu vou ficar fazendo esse é a primeira atividade que você tem que fazer para poder confeccionar uma caixa no isopor, né? Uma caixa isotérmica. Tá dando para ver? Tá. Eu faço um movimento único, porque se eu ficar para cima, para baixo, aqui para baixo, aqui para baixo, vai espalhar muito isopor por toda a área, né? Eu gosto de apoiar aqui dentro, mas é como eu estou mostrando para vocês. Eu fico aqui nesse movimento ad eterno. Então, vamos para a segunda parte. Eu estou aqui com um tubo de 200 milímetros, um tubo de 200 milímetros, 20 centímetros, né? Onde eu vou fazer a altura dele a 17 centímetros. Na verdade, são melgueira, né, e uma outra melgueira por cima. Então são 14 centímetros, mais 3 centímetros para ser o fundo, né? Esses aqui são os moldes. Então, esse mesmo tubo de 200 milímetros, eu fiz as melgueiras e uma tampa também. Fiz um corte de 5 centímetros, né? Que tem 5 centímetros de altura, 200 milímetros. E a tampa a mesma coisa. Eu faço esses cortes aqui para poder facilitar na hora da retirada, entende?
em todos eles. Aqui eu já deixo um furo para passagem já do conduíte, que eu faço com conduíte as minhas caixas. E um tubo de 100. Pode ser um tubo de 150, mas eu estou usando para jataís, eu uso em específico as de 100. Que no momento é o que eu tenho. E aqui também eu faço já um furinho. Esse furinho tem 10 milímetros, né? Para a passagem de um conduíte de meia. Bom, pessoal, antes de dar procedimento no vídeo, eu gostaria que você não curtisse esse vídeo. Não precisa se inscrever no canal também. Não compartilha com ninguém, entendeu? Você só tem que pensar nos seus próprios objetivos. O mundo gira ao seu redor, sabe? Você tem que olhar só para o seu umbigo, entendeu? Geralmente é isso que acontece mesmo. Ninguém curte nada de ninguém, né? Não vou ficar aqui também implorando curtição, compartilha, aperta sininho, sabe? Porque é uma chatice, eu acho um porre essas pessoas que ficam cortando o vídeo para falar exatamente só sobre isso, né? Então aqui temos o nosso isopor, temos o isopor depois de pronto. A medida que eu utilizo são 4 copinhos de isopor por 2 de cimento, tá ligado? Aqui eu uso esse balde, né, uma improvisação. E esse é o potinho da minha medida. Você pode utilizar os potinhos aí na sua casa conforme você queira. Pode ser uma garrafa, pode ser um baldinho. Mas geralmente eu uso 4 por 2. Essa é a medida aqui que eu uso. Vai ficar assim. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é só um exemplo que eu estou dando. O cimento, eu estou usando o cimento número 3. Seria interessante usar o 5, né? Que fica mais duro, etc. Mas eu estou usando o intermediário, 3. Aqui a medida é 4, já que é 4 por 2. Então eu estou usando aqui, ó. 1, 2. E como eu não poderia deixar de me esquecer de falar sobre isso, né? Eu estava usando sacos de lixo aqui, né? Eu tampava aqui com saco de lixo para poder colocar o cimento por cima, né? Onde seria o fundo. Mas só que eu percebi que com o peso do cimento o saco afundava e estava causando uma elevação na caixa. Então eu decidi usar agora, para tampar esse fundo do cano de 100, chapas de raio-x. Eu vou aqui fazer um corte com uma tesoura. Pego a boca aqui como exemplo, corto de forma circular aqui, um pouco maior do que a boca. E logo logo eu vou falar o porquê. Eu vou cortar um pouquinho maior. Vou cortando aqui em volta da boca, essa chapa de raio-x. É a primeira vez que eu estou usando esse recurso. Nem sei se vai dar certo. Mas estou fazendo uma marca aqui para poder fazer um corte. Depois vai ficar mais ou menos assim. Por que vai ficar assim? Porque aí eu vou tampar aqui o fundo, né? E essas perninhas aqui eu amasso para dentro. E com a fita eu fecho. Então galera, aí depois que eu coloquei, né, a chapa de
raio-x com as perninhas elas vão ficar aqui penduradas para cá e com a fita eu consigo prender ela. Isso aqui é para impedir do cimento cair aqui por cima, entendeu? É onde vai ficar o ninho das espécies. Então vem aqui comigo. Eu vou ajeitar aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Entendeu? E agora é só colocar cimento aqui em volta. O cimento já está aqui, eu só fiz uma medida como exemplo. Eu vou te mostrar mais ou menos como é que vai ficar essa consistência. Eu boto só um pouquinho d'água. Estou usando luvas cirúrgicas porque eu não tenho colher de pedreiro e eu estou fazendo dentro do balde. Acho que eu acrescentei um pouquinho a mais. Ficou muito mole a massa, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui, coloco mais 2 medidas de cimento e mais 4 de isopor. Então, pessoal, aí com esse eletroduto a gente, coloca ele dentro do molde. O eletroduto ele funciona como, ele auxilia, as abelhas nativas no combate de outros invasores, com hábitos furtivos, outras abelhas, outros insetos invasoras, como forídeo, insetos, outros tipos de abelhas, enfim. Esse tubo, até o invasor tentar chegar dentro diretamente no ninho da abelha, vai ter que passar por vários defensores, dentro do tubo. Melhor do que, ter uma entrada, da área externa com a área interna diretamente, tipo com o ninho, Então isso daqui é uma engenharia, que foi copiada também da natureza, Nenhum ninho dentro da natureza, nenhuma entrada de ninho leva diretamente, para o ninho, para os ovos de ouro, da rainha, Então eu estou adotando esse tipo de procedimento para, além de deixar a caixa um pouco mais sofisticada, eu estou contribuindo também com a defesa das melíponas, das abelhas, ASFs, abelhas sem ferrão. Então agora eu vou inserir o cimento dentro desse tubo. Esse procedimento dessa entrada aqui me faz lembrar, eu estou usando uma luva cirúrgica, porque eu não tenho espátula para mexer, e não entrar em contato direto com minhas mãos. Essa entrada aqui para as abelhas de Ataís me faz lembrar aquela velha história, que ocorreu, aquela guerra que ocorreu lá na Grécia, do rei Xerxes contra o guerreiro Leônidas, onde a luta foi travada, no local chamado Termópilas, Então, o que significa Termópilas? Entradas quentes, onde milhares de combatentes do rei persa, foram lutar contra alguns soldados espartanos. Mas só que como aquela entrada de Termópilas era uma estrada estratégica, pequena, porém, bem fechada,
Ou seja, impedia que aqueles milhares de invasores tentassem entrar por uma entrada pequena. E ali, justamente naquela entrada pequena, haveria vários combatentes, onde só os melhores iriam se sobressair. Ou seja, para aqui, caso haja um combate, teria que se passar de 1 a 3 guerreiros, de 1 ou 3 abelhas, contra 1 ou 3 abelhas que tivesse na porta. Ou seja, isso daria mais chance das abelhas, né, vencerem essa etapa. Eu vou preenchendo aqui, depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar, beleza? Galera, eu não estou inventando nada, entendeu? Não fui eu que criei isso, né? Como alguns falam por aí nos vídeos de YouTube. Ah, que eu criei, que eu estudei. Não, cara, quem criou isso foram os insetos. Eu acredito que os espartanos e os grandes estrategistas, né, eles copiaram tudo dos insetos. A nossa sociedade é copiada dos insetos. Inclusive, essas abelhas que vivem em colmeias, elas vivem em sociedades, né? São eusociais essas abelhas. E nós copiamos os insetos. Quem dera se pudéssemos realmente seguir o exemplo, né? Se conseguíssemos seguir o exemplo dos insetos, né? Os insetos, eles, por exemplo, eles não bebem e ficam prostrados no outro dia, né? Com as pernas pro alto, dizendo: hoje eu não vou trabalhar. No mundo dos insetos, eles são rapidamente excluídos, são mortos, arrancados umas pernas, asas, cabeça e expulsos da colmeia. Quem dera se pudéssemos seguir os exemplos dos insetos, quando chegam momentos de escassez e eles param de procriar, param de produzir ovos, porque se ficarem procriando ovos, né, inconsequentemente, com certeza a colmeia já sabe que eles vão passar fome e aí terá que haver expulsões, né, dentro da colmeia, né? Quem dera se pudéssemos seguir esses exemplos. Então, pessoal, aí eu preenchi aqui de cimento. O próprio cimento vai segurar essa parte aqui, né, do meio, do centro. Eu tento socar bastante para poder, né, preencher bem os espaços internos, né? Isso ajudou bastante. Aqui essa parte de cima vai ser a parte que vai ser o fundo. É a parte que vai ficar voltada para baixo, entendeu? Por isso que o conduíte ele fica na parte de cima. Como vocês estão vendo, tá vendo? A tampa aqui do raio-x, ela impede que o cimento adentre. Como aqui vai ser o fundo, essa tampa de raio-x, ela impede que o cimento adentre. Agora eu estou tampando o fundo. O cimento com isopor ele é muito bom, né? Porque além de tornar as coisas mais econômicas, evita de a gente ter que comprar areia e torna a caixinha muito mais leve, isotérmica, né? Protege contra o frio e calor. E também ela, de certa forma, impede que sons adentrem a caixa, né? Elas ficam num silêncio muito melhor lá dentro. Tá aí, pessoal, né? Ninho sobre ninho, tampa, melgueira. Já estão todos prontos. Eu coloco aqui para poder não arrebentar uma corda de violão. Essas cordas de violão que arrebentou, eu coloquei aqui, que eu botei linha encerada, para caso haja necessidade nessa via estufar, né, por causa do cimento. Aí eu coloco essas proteções aí. Pessoal, depois que elas já estão secas, 24 horas depois, eu deixo de molho dentro da água, né, para poder, dizem que sai a química do material, né, na água. Eu tô aqui, estão deixando dentro da água, vou deixar por 2 dias.
Antes de deixar na água, é claro, esqueci de frisar, deixar secando também no sol um pouco, né? Elas ficam bem leves depois que estão secas. Essa daqui eu utilizei isopor, cimento e argamassa, mas não gostei da argamassa, ficou um pouco seco. O material realmente fica bastante seco. E aqui, né, eu já estou utilizando uma dessas caixas. Aí, caixinhas de jataís aí, galera, ó. Se liga na arte, hein? Essa daqui foi feita por mim, né? Desenhei até uma rainha aqui, ó, de jataí. Essa daqui foi feita pela Ana Soneghetti. Ana Soneghetti. Caraca, olha isso. E também pela filhinha dela, né? Claro, né? Ana Flor. A Flor. Porra, que massa, mano. Arte na caixa isotérmica para abelhas nativas sem ferrão. Olha aí, ó. Valeu, galera. Não deem o seu like, não compartilhem, não se inscrevam no canal, entendeu? Vocês só vieram aqui para poder pegar mesmo as informações e, ó, correr para confeccionar suas próprias caixas e obterem sucesso, né? Pense no seu próprio umbigo, nos seus próprios objetivos, né? E até a próxima com o Natividade das Abelhas. Afinal de contas, elas é que são as estrelas aqui.